pessoal, tudo certinho com vocês? Desculpa um pouco o sumiço, só que as últimas semanas de trabalho foram bem puxadas e eu não consegui um tempinho para poder gravar vídeo. Então hoje eu vou estar dando continuidade, né, à leitura desse livro. E consegui trazer uns vídeos diferentes, né, pro canal. Então a ideia é trazer um pouco de leitura e trazer um pouco de vídeo diferente também. Então hoje a gente tem uma leitura aí e eu vou tentar colocar uma frequência aí de pelo menos um vídeo por semana ou dois, né? Não vou prometer nada, mas eu vou tentar. Tá bom, galera? Puder deixar um like, uma curtida, um comentário fazendo alguma observação, alguma crítica construtiva, dando alguma ideia pro canal também. No comentário também eu deixo aí um e-mail, né, que serve pra poder estar fazendo contato comigo. E vou estudar outros meios também. Tô pensando em fazer um Instagram, né, pro canal. E aí vocês conseguem mais fácil, né, a comunicação. Eu não sou muito fã de rede social, mas eu tô pensando em criar esse Instagram só para o canal mesmo. E no comentário eu deixo fixado aí o e-mail para contato e que serve também como chave Pix, né? Quem quiser ajudar o canal de alguma forma ou fazer um contato, doar um microfone ou algo do tipo. Enfim, eu não tô pedindo, tá, galera? Quem quiser ajudar de alguma forma vai estar na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos voltar à nossa leitura desse livro aqui que é muito bom. E vamos voltar da onde eu parei. Vamos lá. Junte-se a outros na afirmação positiva. É bom ter pelo menos mais uma pessoa usando o poder afirmativo do comando junto com você, especialmente quando as situações parecerem não responder de imediato aos seus próprios comandos. Certifique-se, claro, de que é alguém que esteja em sintonia com você e com o que você quer conquistar. Essa pessoa também deve acreditar nessa técnica para o sucesso. Eu geralmente peço aos membros da igreja que usem a lei do comando comigo em várias situações. Minha secretária e eu afirmamos pelos resultados perfeitos em nosso dia de trabalho. Essa é a hora da conclusão divina. Os trabalhos do amor e da sabedoria divinos surgem hoje. Meu contador e eu afirmamos pelas finanças da igreja. Essa é a hora da conclusão divina. Os resultados
resultados satisfatórios. Escreva suas afirmações. Talvez você não tenha a oportunidade de estar sozinho em privacidade do uso verbal da lei do comando. De qualquer maneira, escreva suas afirmações numa folha de papel várias e várias vezes. Um bem-sucedido executivo, palestrante e escritor certa vez me contou como lidara com a circunstância anos antes, usando a lei do comando. Estava preso a um trabalho que o desagradava, mas queria se expandir para outros campos, receber compensações maiores e ser livre para escrever, dar palestras e viajar. Ademais, na época, ele era muito magro e sua saúde não era boa. Sua vida doméstica também carecia de harmonia e satisfação. De fato, todas as áreas da vida desse homem precisavam melhorar. Ele estava convencido de que a lei do comando podia mudar tudo isso, porém sua família não estava interessada em tentar tal novidade espalhafatosa, e por isso ele percebeu que precisaria fazer suas afirmações em silêncio. Como achou que isso não seria efetivo o suficiente, teve a ideia de escrevê-las. Todas as noites ele se retirava para o seu escritório com lápis apontado e várias folhas de papel. Lá escrevia centenas de vezes uma declaração que queria imprimir em sua mente. Ele escreveu declarações relacionadas à sua saúde, sua riqueza e sua felicidade. No final de um certo dia, ocasião em que ele parecia ainda mais frenético que o normal, esse homem escreveu uma afirmação centenas de vezes para que ele solucionasse um desentendimento comercial entre ele e o sócio. Ele escreveu incontáveis vezes: essa situação não me desanima. Deus está comigo para me defender e me sustentar. E para edificar tudo, eu confio em cada assunto de minha vida. Receberá o cuidado carinhoso do Pai. Eu sei que seu desejo para mim é a saúde e felicidade e prosperidade.
cirurgias com grande seriedade. Perdão, desculpa. Segundo seu médico, ela só tinha mais 3 meses de vida. O marido, no entanto, sabia como o corpo é sensível ao poder do pensamento e como responde positiva ou negativamente às atitudes do indivíduo sobre ele. Quando voltaram para casa, disse a esposa: Você ouviu um diagnóstico de 3 meses de vida. Tem agora 2 opções. Pode aceitá-lo e morrer, ou pode respeitá-lo e viver. Se optar pela vida, deve fazer 2 coisas. Primeiro, pare de falar sobre as cirurgias e sobre a sua experiência no hospital. Isso está acabado, esqueça. Em segundo lugar, você deve pensar sobre a vida, deve afirmar sobre a vida e desejar viver. Então, ele sugeriu que ela afirmasse diariamente estas simples palavras de comando: Permito que a saúde divina se manifeste em mim agora. A mulher começou a usá-las até que pensar nelas várias vezes por dia se tornou um hábito inconsciente. Quando os amigos, os vizinhos vinham à sua casa ou telefonavam, o marido dela sempre dizia: Não falaremos sobre a operação ou a experiência no hospital. Isso é passado. Agora ela está gozando de boa saúde. Essa senhora disse-me que desde então nunca mais ficou doente. Talvez você imagine por que eu escrevo sobre cura em um livro sobre prosperidade. A palavra prosperar significa vicejar ou ter sucesso em um determinado objetivo. Quando eu escrevo sobre prosperidade, escrevo sobre o desejo de completude e de equilíbrio na vida. Na verdade, a vida vale pouco sem saúde ou sem os meios de chegar a ela. A medicina psicossomática, assim como a psicologia e a psiquiatria, concordam sobre o notável poder que a mente tem sobre o corpo, tanto para levar a doença quanto a saúde. Afirmações fascinam e inspiram. O mundo inteiro deseja e fica fascinado pela lei do comando. Certa vez, quando eu falava para um grupo de aniversários, não, perdão, para um grupo de universitários, mostrei-lhes o
questioná-las mais cuidadosamente, dizendo-lhes que podiam levá-las consigo, se assim quisessem. Fiquei atônita com a rapidez com que aqueles estudantes correram para apanhar todas as afirmações. Quando um aluno mencionou que estava preocupado com o exame que faria à tarde, eu lhe ofereci uma afirmação para este uso. Todos os outros universitários acabaram copiando aquela afirmação. Era esta: eu deixo a inteligência divina pensar através de mim. Eu sei, eu me lembro, eu compreendo, eu me expresso com perfeição. O apóstolo Paulo poderia estar pensando na lei do comando quando aconselhou: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículo 2. É verdade, as afirmações são repletas de poder, de renovação e de inspiração. Certa vez, um executivo veio até mim para comentar as várias maneiras com que as afirmações o haviam ajudado em sua vida e em sua profissão. Ele declarou: posso dizer que o poder da afirmação salvou a minha vida. 6 meses atrás, eu estava pensando em suicídio. Então encontrei o caminho para uma de suas palestras. Eu ouvi sobre a lei do comando pela primeira vez. Parecia bom demais para ser verdade, mas eu estava em uma circunstância financeira desesperadora e passava por sérios problemas em meu casamento. Portanto, decidi tentar um modo afirmativo. Afinal, o que eu poderia perder? Hoje, estou no topo do mundo novamente, graças às afirmações. Elas funcionam de verdade. Há apenas algumas semanas encontrei um amigo que parecia tão mal quanto eu. 6 meses atrás ele me disse: sabe, eu não sei se consigo seguir em frente. O suicídio parece ser a única saída para mim. Agora, se eu tivesse a sua felicidade, otimismo e aparência vigorosa, quão feliz eu seria. Eu respondi: meses atrás eu quase fiz isso que você está falando, mas aprendi sobre um modo afirmativo de pensar e agir. Isso me pôs de pé e agora estou de novo no caminho para o sucesso. Então dei ao meu amigo deprimido algumas afirmações impressas que tinham me ajudado a alcançar a prosperidade, embora estivessem ligeiramente
expansão. Agora chegou a hora de relaxar e apreciar o que você aprendeu nos capítulos anteriores. Na verdade, chegou a hora de agir como se você fosse um pensador próspero, maduro. Porque quando chega nesse capítulo, você está começando a ser um de verdade. Agora está pronto para a próxima lei, a da expansão. Só o fato de pensar em si mesmo e nos outros como pessoas ricas, bem-sucedidas, prósperas e vitoriosas já ajuda para que isto aconteça. Quando falar com outras pessoas, seja por carta, telefone ou pessoalmente, desde que o seu pensamento sobre elas seja sempre de sucesso crescente. Dar a outros a bênção de seus pensamentos ricos é um passo gigantesco para ajudá-los a se tornarem assim. Ainda não estejam conscientes do seu pensamento próspero sobre elas, as pessoas irão responder a você de algum modo rico e feliz. O pensamento de expansão vira a maré a teu favor. Eu não acredito que a cadeia seja o local apropriado para um pensamento próspero. Não obstante, um homem que se viu aprisionado decidiu tirar o melhor da sua situação. Depois que ele se tornou confiável na prisão, permitiram-lhe que fizesse telefonemas ocasionais. E às vezes ele me ligava contando seu progresso. Numa ocasião, ele ligou empolgado, dizendo que o escritório da prisão precisava de um ar-condicionado. Havia algum tempo ele havia visualizado, afirmado e dado graças porque isso aconteceria, pois as pessoas que trabalhavam lá tinham sido gentis com ele e de que queria vê-las confortáveis e felizes. Ele disse que finalmente o escritório recebera o ar-condicionado. Diz também que essa melhoria no conforto para o pessoal no escritório era uma indicação de como o pensamento próspero podia gerar resultados felizes. Como as coisas mudam rápido para as pessoas depois que começam a pensar prosperamente sobre as mesmas e sobre os outros.
recebimentos da empresa inteira, com escritório em todo o sul dos Estados Unidos. Um cliente devia milhares de dólares e ninguém tinha conseguido receber nada dele. O valor era tão alto que os administradores da companhia vieram da matriz para investigar o recebimento do débito. Antes de visitarem esse cliente, o gerente de crédito disse ao administrador: a única maneira de receber todo esse dinheiro é sendo gentil, cortês e positivo quando falarmos com ele. Temos que restaurar a confiança dele consigo mesmo. Temos demonstrar-lhe que acreditamos que ele logo será capaz de pagar um valor integral. Temos que usar o pensamento de expansão com ele. Críticas não nos levarão a lugar nenhum. Assim,
experiências correspondentes em sua própria vida. Durante um período em que acontecia uma greve de siderúrgicos, dois homens provaram o poder da lei da expansão. Um deles, um quiropraxista, se recusava a falar sobre os tempos difíceis e a ouvir de seus pacientes qualquer conversa sobre o assunto. Seu consultório e o de muitos de seus colegas ficava na área de greve, não muito distante das usinas. Ainda assim, este profissional preferia falar sobre expansão, prosperidade e sucesso. Certa noite, foi a uma reunião mensal da Associação Local dos Quiropraxistas e a maioria dos homens presentes descreveu com detalhes as adversidades que estavam vivendo em seu trabalho por causa da greve. Finalmente, alguém perguntou a ele sobre os seus negócios, e ele surpreendeu a todos, respondendo: meus negócios nunca estiveram melhores. Eu me recuso a falar sobre tempos difíceis durante a greve dos siderúrgicos ou em qualquer outra época. Eu descobri que o poder do pensamento próspero pode mudar tudo isso. Um advogado desta mesma região também usou a lei da expansão no mesmo período. Seus colegas de profissão declararam apenas como os negócios iam mal e como os escritórios andavam parados. Esse homem, contudo, decidiu não cair nesse estado mental limitado. Ele preferia ser firme em seu pensamento. Uma noite, em sua sessão de oração, ele disse: Senhor, eu acredito que Deus é o meu pastor e que nada me faltará. Sei que daquelas usinas vinham meus principais clientes, mas também sei que o Senhor tem clientes igualmente prósperos que precisam de ajuda legal. Estou confiando que o Senhor me mandará novos clientes a quem eu possa servir. Nessa altura, ele tinha 4 grandes clientes privados. Seus principais canais de receita. Em pouco tempo, 3 desses clientes solicitaram mais serviços.